Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walkber na área, voltando com essa vibe de fazer análises de coisas um pouco afastadas de The Walking Dead, universo zumbis e tudo mais. E dessa vez, nesse vídeo, eu gostaria de comentar a respeito sobre uma coisa que me incomodou bastante, que foi em relação à quinta temporada, de modo geral, de Prison Break. Pô, a quinta temporada de Prison Break, quando foi anunciada, todo mundo ficou louco, né? Porque, pô, finalmente voltou, depois de vários anos, sem nenhuma notícia, sem nada. E as pessoas, cara, criaram aquela expectativa de que ia ser algo muito foda. Porque, cara, vamos ser sinceros, Prison Break, desde o começo, sempre se demonstrou ser uma série pica das galáxias, né? Na primeira temporada e segunda, coisas incríveis. Tipo, a primeira é foda, a segunda é mais foda ainda. A terceira teve uma pequena queda de qualidade devido a um problema dos roteiristas que teve na época. A quarta foi mais ou menos, teve tipo uma estabilidade de coisas boas e coisas ruins. Mas a quinta, mano, tipo, como era um novo recomeço, como não tinha nenhuma dívida, nenhum inimigo antigo que ia retornar, que era qualquer coisa nova que ia brotar, esse novo começo poderia se demonstrar uma nova aventura, uma coisa muito mais potente que as temporadas anteriores. E aí eu baixei, né, quando a quinta temporada foi anunciada, pô, vi todas as temporadas anteriores, até chegar na quinta. Quando chegou na quinta eu comecei a vi o primeiro episódio, vi o segundo, tal, vi o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Foi até o nono. E esse foi o primeiro ponto que me preocupou em relação à própria temporada em si. Nós sabemos que Prison Break geralmente tinha entre, não sei, 20 e poucos episódios. Geralmente era assim, na primeira, segunda e quarta temporada era assim, na terceira caiu pra 13 ou 14, eu não me lembro especificamente. Mas nós temos que levar em consideração que quanto menos episódios uma temporada, uma série específica tem, mais coisas elas vão ter que botar de forma rápida, né? Mais tramas têm que ser acelerados e menos pontos vão ter que ser focados, porque não vai ter tempo. E essa questão de ter somente 9 episódios é um absurdo para uma série chamada Prison Break, porque o Prison Break engloba muita coisa complexa, reviravoltas e tal. E a questão da quinta temporada de modo geral comentar o que pode ter dado de errado. Porque, eu vi a quinta temporada inteira e eu me surpreendi, né? Tanto pela questão do novo ambiente, que é o Oriente Médio, né? O Michael Scofield preso com uma nova identidade e tudo mais. Mas com o desenvolver de certas coisas, me preocupou o fato de que eu não me senti muito motivado a continuar a ver a série. Ou eu vi uma péssima qualidade da coisa. Né? Vamos começar primeiramente falando do papel dos personagens, né? Assim, os grandes protagonistas eram o Michael Scofield e o Lincoln Burns, né? Os irmãos. Lincoln Burns, né? Tipo, normal, tá aí. São os irmãos, um tentando ajudar um ao outro e tudo mais. E tudo em relação a uma fuga. É o Prison Break, é a fuga de uma prisão. Normal, legal, continua a mesma coisa. E aos pouquinhos foram retornando alguns personagens antigos, né? O Cenote, o Sucre, o T-Bag, beleza, já tava o grupo reunido aí e tava tudo preparado para uma grande coisa. Mas no final das contas, o que aconteceu? Cada um ficou no seu quadrado e nós não tivemos o aprofundamento em personagens secundários, né? O Sucre, por exemplo. O Sucre, ele encheu o saco da gente na primeira, segunda, terceira e quarta temporada dizendo que amava a Mary Cruz, que ela estava grávida, que ele queria cuidar da filha, sair dessa vida de fuga. E na quinta temporada ele foi reduzido a um terciário, né? Só apareceu por 2 episódios. E o único trabalho dele foi de transportar bonecas infláveis. Eu sei que tinha outros objetos, mas a questão da boneca inflável, tipo, ele nem mencionou sobre a filha, nem mencionou sobre a Maricruz, tipo, cara, por favor, o que aconteceu com você? Não aconteceu, tipo, o que aconteceu foi simplesmente que descartaram o personagem. E no caso do Cenote, ele atuou bem na primeira parte da temporada, só que em seguida, a partir do episódio 4 e pouco, quando ele voou lá com as crianças, fugindo, ele desapareceu por completo. Os caras nem telefonaram pra ele, nem tentaram, sabe, ver como é que ele tava, ou ele voltou pra ajudar, não, simplesmente abandonaram o personagem pra lá. E aí, esse é o problema, né? A gente fica tão se importando com eles que no final das contas eles foram tratados feito nada. Aí, digamos, no caso, o Michael Scofield está preso, né, no Oriente Médio, na prisão, e lá nós temos os novos personagens, né, os novos companheiros de cela do Michael Scofield. Claro que tivemos 3 figuras interessantes, que no caso era um adorador do Queen, um maluco chamado Whip, né, o Chicote, e um homossexual. Né, esses eram as 3 figuras principais ajudantes do Michael Scofield durante a fuga. Né, ainda tinha um terrorista famoso lá, um pseudo Bin Laden da vida, mas no final das contas o que aconteceu? Um total desprezo também dos mesmos personagens. Nós tivemos 9 episódios. Você acha que em 9 episódios é possível a gente criar um laço maneiro com esses personagens? Não.
Em relação ao Sucre, T-Bag, C-Note, toda essa parada da primeira temporada de Prison Break, nós tínhamos uma grande quantidade, um grande tempo pra gente se importar com eles, cara. Ainda mais com o John Abruzzi, sacou? Tipo, essas paradas, quanto mais tempo você tem pra apreciar um personagem, maior a chance disso dar certo. Mas em relação ao Prison Break, esses personagens foram completamente, tipo, foram colocados e foram deixados de lado em seguida, né? Alguns sobreviveram até o final, outros foram deixados pra trás, alguns morreram, mas no final das contas eu não consegui criar nenhum laço com esses prisioneiros, porque eu queria conhecer eles, mas não era explicado de uma forma correta quem eles eram, quais eram a relação deles com o mundo afora. Não, simplesmente, ó, estamos presos aqui por tal motivo, então vamos fugir. Simplesmente isso, nada demais, foi uma coisa completamente surreal. Em relação ao filho, né, do Lincoln Burrows, o moleque sumiu. O moleque não apareceu, não tiveram. Fala assim, ó, quer saber? Não tem necessidade de ele aparecer, então vamos tacar o foda-se. Sumiu! Ele sumiu, a antiga namoradinha do Lincoln Burrows também sumiu. Sacou? Tacaram foda-se pra muita coisa. E assim, ao mesmo tempo que teve a questão do Michael Scofield querer fugir, também tivemos um pouco de complexidade, né? Uma trama mais interessante, que foi a presença, né, de uma figura curiosa chamada Poseidon, né, o Poseidon, né, que era um agente da CIA que a gente não sabia quem era. Aí ficou essa brincadeira de quem era essa pessoa. E vamos ser sinceros, cara, eu acho que muita gente conseguiu deduzir desde o primeiro episódio que o Poseidon era o Jacob. Eu consegui deduzir isso, sacou? Eu pensei, não, esse cara aí é estranho, ele não foi morto quando aqueles dois agentes invadiram a casa da Sarah, não. Não, simplesmente falaram, não, vamos tirar na perna dele, deixar ele vivo, por qual motivo eu não sei. Já entregou aí que o cara era o Jacob, quer dizer que o cara era o Poseidon. Tava muito na cara. Ainda mais que, então assim, o fator de reviravoltas foi completamente deixado de lado. Ou se a própria reviravolta era dizer que o Poseidon era o Jacob, foi uma reviravolta muito fraca. Né? Em relação ao T-Bag, ele teve uma atuação especial nessa temporada, né? Ele recuperou a mão, ou colocou uma mão toda robótica e tal, mas eu percebi que ele foi bastante apagado em vários momentos, focando muito mais na questão da fuga do Michael, que também é um assunto tão importante quanto, até mais importante. Mas em relação ao T-Bag, ele ganhou uma mão, ajudou a Sarah, encontrou o filho e foi preso no final das contas. Papel minúsculo pro um personagem importante, né? O T-Bag é um personagem foda e, tipo, completamente desvalorizaram a presença dele pra no final das contas ele ser preso e nada demais, sacou? 9 episódios, é muito pouca coisa, pra no final das contas ele ficar preso com o Jacob, né? O Poseidon, e poder ter a sua vingança. O que é curioso, né? Porque o Jacob, ele era um agente da CIA, né? No mínimo, ele deveria saber lutar, ele deveria saber sobreviver. Mas não, pelo que parece, ele foi morto, né? Não mostrou ele morrendo, mas falaram que ele tá morto, enfim. Em relação ao whip, né? O chicote, eu acredito que a cena da morte dele foi completamente desnecessária e mal feita, né? Estando até um pouco forçado, né? Dizendo, nós temos que matar ele, vamos fazer uma morte completamente tosca. E fizeram, né? O Whip morreu de uma forma completamente imbecil. E em relação ao filho do Abruzzi, né, que estava atrás do Lincoln Burrows em relação à busca de dinheiro, ele atirou no Lincoln querendo matar ele e tal, não conseguiu matar, tipo, ele errou o tiro, né? Ele, porra, em vez de atirar na cabeça, não, vamos atirar no corpo e esperar ele morrer com perda de sangue. Um troço completamente estranho. Depois o Luca é preso, né? Que a polícia chega, só que não mostra a situação dele depois que ele é preso. Em outras palavras, um vilão secundário não mostrando o futuro dele, uma questão incompleta na série. Bom, no final das contas, também teve a presença do filho do Michael, né? Um pouco crescido, mas que o papel dele foi somente se demonstrar um garoto meio esperto, mas que no final das contas ele não teve nada demais. A própria Sarah em si teve um papel moderado, que eu acho que o reencontro dela com o Michael foi uma coisa estranha, porque, porra, você não vê o cara há 4 anos, né, achando que ele tá morto. No máximo, um abraço seria aceitado. Quer dizer, no mínimo, um abraço seria interessante. Mas quando eles se encontram e falam, isso aí era um rosto que eu não esperava ver por muito tempo. Você não deveria ver. Tipo, somente isso. Foi uma coisa... Cara, é sério, eu fiquei muito assustado com o que eu tava vendo. Não é que aquilo não era Prison Break, aquilo era uma série corrida com cenas completamente idiotas. Umas cenas idiotas. Então, assim, cara, eu achei aquela temporada muito fraca, ridícula. E eu acho que não valeu a pena ser feita. Eu acho que não valeu a pena. Ainda mais que a história se repetiu, né? Na primeira temporada, incriminaram o Lincoln, né? Pra ele ser preso e morrer. Aí, nessa nova temporada, incriminaram o Michael, pra ele ser preso e morrer. Repetiu a história. Não cara, não tem originalidade aí.
Não teve questões surpresas, não teve um fator de surpresa impressionante, nem nada do tipo. Então, no final das contas, a quinta temporada foi uma completa perda de tempo, na minha opinião, e foi muito fraco, né? Eu acredito que as pessoas que ficam puxando o saco da série, falando que a quinta temporada foi foda pra caralho, mano, só tão isso, estão somente puxando o saco. Porque, cara, a primeira e a segunda temporada foram coisas super mega superiores. Até a terceira temporada foi superior em certos pontos. Então eu não acredito como alguém pode olhar pra isso e falar que isso foi super mega foda, que não foi. Foi uma série, foi uma temporada forçada, com cenas idiotas, com uma trama básica, que não teve realmente muita coisa. Então essa é a minha análise a respeito da quinta temporada de Prison Break. É mais um desabafo mesmo, mas envolvendo argumentos válidos. Então eu não sei a opinião de vocês, mas eu me fiquei bastante decepcionado com essa temporada, né? Então você pode comentar o que você quiser a respeito desse vídeo aqui na área de comentários, como também você pode comentar, compartilhar o vídeo e ajudar o canal a crescer. Então esse foi o resultado, foco só que mais vídeo, valeu!